Olá, dando continuidade ao nosso assunto colágeno. Quem não assistiu o primeiro vídeo, corre no feed que tem tudo lá. Hoje a gente vai falar sobre bioestimuladores de colágeno. Alguns já devem ter ouvido falar sobre isso. Então vamos entender a palavra, né? Bio é tudo relacionado ao nosso corpo, ao corpo humano. Então, bioestimulador quer dizer que a gente vai entregar ao nosso corpo uma sinalização para aumentar a produção de colágeno. Eu vou abrir esse vídeo dizendo que é o procedimento que eu mais gosto de indicar e que eu mais incentivo para os meus pacientes. Vocês sabem por quê? Porque é um procedimento para todos. Se você parar para pensar, a gente pode utilizar o bioestimulador para prevenção, a gente pode utilizar para pequenas correções, a gente pode usar apenas para embelezar. Então a gente pode indicar esse procedimento para todos, salvo algumas contraindicações que a gente vai avaliar em consulta. Então vamos aos cenários. Eu adoro exemplificar para vocês tentarem se identificar ou não com o procedimento, né? O primeiro cenário que eu queria mostrar para você é uma mulher de 30 anos. Então essa mulher jovem de 30 anos, ela quer começar a se cuidar porque ela já está começando a perceber algumas alterações no seu rosto. O bioestimulador é um procedimento excelente nesse caso, porque ele oferece jovialidade, estímulo de colágeno e tudo de forma muito natural. A gente consegue devolver algumas perdas volumétricas que a gente observa ao longo dos anos acontecendo no nosso rosto. Se vocês observarem aqui, uma pele, né, um rosto jovem, uma face jovem, tem toda a gordura facial preservada, elas são como um quebra-cabeça e elas estão todas juntinhas nesse momento. Os ossos estão preservados também e a nossa pele está cheia de colágeno. Agora, no processo de envelhecimento, a gente já começa a ver uma separação dessas gorduras faciais. Isso cria espaço no rosto, sem contar que o osso atrofia também. Então, todo o suporte vai sendo perdido. Então, nesse processo, a gente já pode começar a observar algumas alterações. E aí é esse momento ideal para iniciar o bioestimulador. Outro cenário, uma paciente esportista. Então, uma paciente jovem que se cuida, tem hábitos de vida bem saudáveis, mas ela tem um consumo de gordura muito acelerado. E aí, olha aqui, uma paciente jovem com uma face bem consumida. O bioestimulador também pode ser bem indicado nesse caso, que ele vai devolver firmeza, ele vai devolver jovialidade à pele, recuperando provavelmente como era aquele tecido antes de todo esse consumo. O outro exemplo que eu gosto de dar para vocês são os homens, que também têm direito de se cuidar, de se sentirem mais bonitos. Hoje o mercado de trabalho exige muito isso, né? Então, os homens que tiverem um consumo exagerado da face, seja jovem, seja mais velho, também tem indicação de fazer bioestimulador. E o último cenário, acho que é o mais comum, são as mulheres acima de 40 anos, que já têm uma perda exagerada de colágeno, de toda essa estrutura que eu mencionei, e querem fazer procedimento, mas às vezes ficam desencorajadas por não acreditarem, acharem que não é mais para elas, sabe? Que passou o momento. E aí eu digo que você está muito enganada se você pensa assim, tá? Então é importante começar em qualquer fase da vida. Nessa fase, a gente provavelmente vai ter outras etapas a seguir. A gente vai iniciar um bioestimulador, mas também vai precisar fazer provavelmente um preenchimento, um ultrassom microfocado, enfim, o que for necessário para a sua necessidade, que isso a gente avalia em consulta. Mas nessa faixa etária é super indicado, todas as minhas pacientes ficam muito satisfeitas. E quais são as formas então de bioestimular o colágeno? Existem várias hoje em dia, desde tecnologias até o injetável, mas na minha opinião o injetável é a primeira escolha, é o padrão ouro, salvo as contraindicações. A gente tem hoje no mercado 3 substâncias, as mais antigas, as que têm mais tempo aqui são 2, o Sculptra, que é o ácido polialilático, e o Radiesse, que é a hidroxiapatita de cálcio, e mais recentemente entrou no Brasil o Elancê, que é a policaprolactona. Esses polímeros, eu não sei se você consegue ver aqui, ele é um pozinho, no caso do Sculptra ele vem assim como um pó, que em contato com o nosso tecido vão sinalizar para a produção de colágeno. Então a gente tem diferentes substâncias que vão atuar de forma muito semelhante. Eu vou colocar uma água de injeção, preparar ele 48 a 72 horas antes, deixar ele descansando, hidratando a molécula para só depois realizar o procedimento. Bom, o Radiesse, que é a hidroxiapatita de cálcio, ela vem num gel consistente. Aqui essa seringa está vazia, mas ele preenche toda a seringa e é um gel esbranquiçado, da cor do ácido polialilático. O preparo do gel é realizado no dia, não sei se vocês já me viram fazendo aquele vídeo movimentando uma seringa para outra, então aquilo é o preparo do Radiesse, então ele é feito no dia do procedimento, tá?
Qual a diferença de um para o outro? É muito difícil. Muita gente pergunta isso, quer saber qual é a diferença de Sculptra para Radiesse. Tecnicamente, o Sculptra ele é um líquido. Então, quando a gente quer fazer uma bioestimulação, seja facial ou corporal, porque ambos são indicados para face ou para corpo, a gente tem uma distribuição mais homogênea do produto através do ácido polilático. Isso é uma forma assim, muito simples de diferenciar um do outro tecnicamente. Já o Radiesse é um gel, então a gente tem uma consistência maior, a gente consegue atuar em áreas de contorno facial, gosto bastante para essa região de mandíbula. A gente pode preparar ele diluindo um pouco mais e aí ele fica mais líquido, bem próximo ao Sculptra. E aí com isso a gente consegue também aplicar em áreas corporais. Então, na verdade, a escolha vai depender de cada caso e vai depender da experiência do médico. Eu utilizo os dois, eu consigo identificar no meu paciente características que me fazem escolher um ou outro, mas isso é uma opinião muito profissional e particular do médico que está realizando o procedimento. Bom, eu quero convidar você agora para fazer uma viagem dentro da pele, junto com essas substâncias, com esses polímeros, para entender como que elas funcionam, como é que elas estimulam o colágeno. Vamos lá. Bom, quando a gente introduz essas substâncias dentro da pele, ou através de um líquido, no caso do polialilático, ou um gel como na hidroxiapatita de cálcio, ela fica depositada sobre o tecido e começa a liberar as partículas, as substâncias que são os princípios ativos que vão desencadear uma cascata de reação inflamatória dentro do tecido. Bom, aqui a gente tem um maior aumento da derme, que é a nossa segunda camada da pele, onde está presente colágeno e todos os componentes da matriz extracelular que conferem elasticidade, firmeza e sustentação à pele. Então essas pequenas partículas que estão em rosa, elas estão sendo reconhecidas pelas nossas células inflamatórias e vai desencadear uma cascata de reações que vão culminar no estímulo do fibroblasto. Quem é o fibroblasto? É uma célula que vai estimular a produção de colágeno. Não só o colágeno, como também outros componentes da matriz. A gente tem um pico nessa produção em torno de 30 a 45 dias e esse pico ele atinge um platô até por volta de 3 meses. Então a gente começa a garantir mais elasticidade, mais jovialidade e mais sustentação à pele. É importante entender qual é o efeito que ele vai gerar. Então ele vai gerar uma volumização discreta. Algumas pessoas perguntam, ele volumiza? Ele é um volumizador? Temporariamente ele vai ter até um volume no início, depois a gente perde o volume do gel ou do líquido para ser substituído por um volume natural. Então o que isso significa? Que ele não vai causar uma projeção de áreas que alguns pacientes podem precisar. Então ele não substitui um preenchimento, é isso que eu quero dizer. A volumização que o bioestimulador injetável promove é bem natural, é bem discreta, então é para aquele paciente ou que não precisa de projeções grandes no rosto, ou que não precisa de grandes correções, está no início da perda de colágeno, ou então que quer, independente do momento da vida, um resultado bem natural, que é preservar as suas características do jeito que estão. Tá? Então essa é a grande vantagem do bioestimulador, a naturalidade dos resultados. Então, agora vocês conseguem entender que ele não substitui o preenchimento. Isso é uma dúvida super frequente, recebi várias no Instagram. Então a diferença é essa, quando a gente quer um produto que dê mais projeção, volumização, a gente vai usar o ácido hialurônico. Então a gente pode utilizar como uma complementação dos bioestimuladores de colágeno. Quando a gente também quer uma hidratação mais superficial, quer melhorar o turgor da pele, a gente também tem ácido hialurônico para esse fim, onde a gente aplica aqui nessa região em volta da boca, perto dos pezinhos de galinha. Então, isso também pode ser utilizado, o ácido hialurônico. Então, eles não competem, um não substitui o outro, pelo contrário, na minha opinião, eles se complementam. Outra dúvida que eu recebi aos montes: quantas sessões eu vou precisar do bioestimulador de colágeno? Bom, não existe uma receita de bolo, acho que não vale a pena a gente seguir um padrão igualzinho para todo mundo, não é uma produção em série. Mas a gente tem um cálculo, sim. E esse cálculo vai estimar para mim qual o máximo que eu posso atingir naquele paciente. Como eu vou equilibrar isso? Através da avaliação. Eu vou avaliar qual é o grau de flacidez que essa pele apresenta, qual é o contorno desse rosto, qual é a idade do paciente, se ele é compatível com a clínica que eu estou vendo. Então, a conta que a gente faz para ver o máximo de sessões que a gente pode atingir é a seguinte:
A gente faz uma sessão para cada década de vida. Então, um paciente que está ali no início da perda, 30 anos, o máximo que ele pode fazer são 3 sessões. Um paciente de 50 anos, ele pode atingir até 5 sessões de bioestimulador de colágeno. Isso é uma regra? Não. Já tive vários pacientes com 50 anos que fizeram 3 e ficaram ótimas. E esse número de sessões eu estimo para um intervalo de 1 ano, tá? Agora, quais são as áreas que a gente pode aplicar o bioestimulador de colágeno? No geral, a gente pensa em vetores. Eu quero sustentação, eu quero um lifting natural. Então, eu vou fazer vetores no rosto em regiões estratégicas em que eu sei que vão ajudar nessa sustentação, nesse suporte facial. Então, a gente pode aplicar nessa região de têmpora, que é uma região que há um consumo da gordura bucal que inicia desde a têmpora e vai até aqui embaixo na lateral do rosto. Assim como a gente pode aplicar aqui na região do zigomático para ajudar nessa sustentação superior do rosto. A região da gordura bucal é bem interessante ser analisada para ver se já há um consumo importante dessa região. E podemos também trabalhar a região de contorno do rosto, que é o contorno mandibular. As regiões centrofaciais, normalmente a gente evita a aplicação de bioestimulador de colágeno, porque são áreas dinâmicas, áreas de muito movimento, perto da boca, região dos olhos. Essas regiões eu não quero aplicar o produto porque há um risco dele acumular. E quando o produto acumula num ponto, a gente pode formar pequenos nódulos, tá? Aí vem um outro ponto interessante em relação à aplicação, é a importância da massagem. Como eu não quero fazer acúmulo de produto, mesmo eu tendo aplicado ele nessa região posterior, sempre recomendo ao paciente para fazer massagem. Muita massagem, 5 vezes ao dia. Eu vou sempre orientar o número de dias e a quantidade de massagens por dia, mas é importante que ela seja realizada para distribuição melhor do produto. Além da face, além desse efeito lifting que a gente pode promover na face, a gente também pode atuar em áreas corporais. Então vamos descendo, né? Pescoço é uma excelente indicação, porque a flacidez do pescoço, ela é precoce, a pele é bem fininha, então é excelente fazer bioestimulador. Podemos aplicar no colo também, aquele colo desvitalizado, que já apresenta linhas finas. A gente pode, inclusive, combinar com os skin boosters. Se você não sabe o que é, calma, que uma hora eu falo um pouco mais sobre isso. Bom, vamos continuar descendo. A gente pode aplicar em face interna de braço para melhorar a flacidez. Lembrando que em áreas corporais é muito importante que você também trate a flacidez muscular. Porque se você tratar só a pele e o músculo estiver flácido, o resultado não vai ser tão bom. Então é importante exercício físico, né? Até por conta dos hábitos de vida saudáveis que a gente preconiza. Bom, outra indicação interessante é o abdômen. Ele é excelente para aquele período pós-parto, em que há uma perda de sustentação e de firmeza da pele, aquele umbiguinho triste. Então a gente consegue melhorar a firmeza dessa região com os bioestimuladores. E vamos continuar descendo. A gente tem face interna de coxa, que também é excelente. Aquela região do joelho que fica já com uma flacidez e fazendo umas dobrinhas, a gente também pode indicar, associado com ultrassom microfocado é excelente. E agora no verão, a próxima área que eu vou falar, você vai adorar, tenho certeza. A gente pode aplicar bioestimulador de colágeno injetável em nádegas, para deixar o bumbum mais arrebitado, mais torneado e também para melhorar as celulites. Lembrando que a celulite é multifatorial e que é importante a gente atuar também sobre a retenção hídrica, fazendo drenagens, melhorando a alimentação, bebendo bastante água. E também a gente tem que avaliar se há gordura localizada na região. Então é importante atuar sobre todas essas vertentes relacionadas à celulite. Bom, como esse assunto é muito extenso e para eu não me alongar mais nesse vídeo, eu vou falar sobre outras formas de bioestimulação em um outro momento. A gente sabe que existem outras formas, a gente pode fazer bioestimulação de colágeno com ultrassom microfocado, ultraformer, por exemplo. A gente pode fazer através de um microagulhamento e de outras tecnologias, de outros lasers. Então aguardem que esse assunto eu ainda vou abordar com mais detalhes. E eu tenho aqui nas minhas mãos as dúvidas que eu recebi no Instagram. Então não se preocupe que eu vou responder no próximo vídeo, fique ligado. Se você quer saber mais, me mande a sua dúvida. E se você se interessou pelo procedimento, corre, marque um especialista, um dermatologista da sua confiança.